Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês já viram aí no título do vídeo, é isso mesmo. Vou estar fazendo aí o bolo do aniversário da minha sobrinha. O bolo é do tema da Minnie. Então, como vocês sabem, eu não tenho experiência, não sou confeiteira, nada disso. Só fiz o bolinho do Gael. Quem acompanha o canal viu, né, que eu fiz o bolinho do Gael. Foi o primeiro bolo confeitado que eu fiz, que foi o bolinho dele de 1 ano, né? Também vou deixar uma fotinho passando aí, ficou bem bonitinho, ficou gostoso. E vou compartilhar com vocês aí todo o processo, passo a passo, fazendo o bolo, tá? Mas é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam já de deixar um like, se inscrever no canal se não for inscrito e também me acompanhar lá no Instagram. E agora chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Gente, eu vou começar aqui pelos recheios, tá? Esse bolo vai ser de prestígio e ganache de chocolate, então... tenho aqui, ó, o leite condensado e o creme de leite e o coco. Eu peguei esse daqui, ó, que ele é em flocos mais grossinhos, sabe? Que ele fica mais gostoso. Então, esse daqui vai ser pra tá fazendo daí o creme de... o prestígio, né? E aí eu peguei aqui algumas barrinhas de chocolate meio amargo pra fazer o ganache. É bom que seja meio amargo pra não ficar um bolo muito enjoativo, sabe? E esse chocolatinho aqui, além dele ser barato, ele é bem gostoso. Eu peguei 4 barrinhas desses e o creme de leite para poder fazer o ganache. Vou começar fazendo o recheio, porque esses recheios eles têm que descansar bastante, principalmente a ganache. Depois que eu fazer aqui os recheios e deixar descansando, aí eu vou pra massa. E para esse vídeo não ficar muito longo, gente, eu acelerei ele e vocês vão acompanhando aí o passo a passo aceleradinho, mas eu vou narrando aqui para vocês, dá para entender bem, não tem segredo, tá? Comecei já fazendo o recheio, como eu falei pra vocês, e eu já vou picando, assim, ó, em quadradinhos bem pequenininhos, pra poder facilitar na hora de derreter o chocolate. Sempre coloco em 30 em 30 segundos e sempre tiro, mexo bem, coloco de novo por mais 30 segundos. E faço isso até o chocolate derreter por completo e ficar assim, ó, gente. Depois que ele derreter por completo, não tiver nenhum gruminho, nada, aí coloca o creme de leite. E eu tô usando esse ali, ó, da Piracajuba, que ele tem 17% de gordura. Então, ele tem a gordura, assim, ideal que a gente precisa. E tem que mexer muito, muito bem, até virar uma ganache bem bonita, bem brilhosa. Olha só, gente, como que fica. E esse chocolate é muito bom. Como eu falei pra vocês, é bom vocês usar um chocolate que seja aí, no mínimo, 40% pra não ficar enjoativo, tá? Aí eu já vou cobrindo com plástico filme para ela poder descansar aí por no mínimo mais ou menos aí umas 6 horas, tá? Para ficar na consistência bem legal que a gente precisa. Então vamos deixar ela descansando e agora já vamos fazer o recheio de prestígio. Tô pesando aí o coco, porque essa receita ela é bem controladinha em questão as gramas de cada ingrediente que a gente precisa. Então vou pesando tudo sempre com a balancinha. E começo derretendo ali 1 colher de sopa de margarina, tá? Derreter bem. Depois eu coloco ali o leite condensado. Mexe muito bem até envolver bem esses dois ingredientes, não ficar mais ali a margarina aparecendo. E depois eu coloco o creme de leite, mexo muito bem de novo, até misturar bem. E por último eu coloco o coco, tá? Pra fazer, gente, esse recheio, você não precisa deixar ele naquela consistência muito firme. Por conta do coco, ele já vai conseguir ficar numa consistência que a gente precisa, tá? Então, depois que ele ficar descansando, gelando ali, vai ficar na consistência bem legal para recheio. E esse é o ponto que a gente tem que deixar pra tá fazendo o recheio. Aí, coloco na Marinex, né? E vou deixar esfriar e descansar até os recheios ficar gelado por completo, tá? Não coloco na geladeira, ele fica gelando em temperatura ambiente. E uma coisa bem importante, a gente não pode colocar recheio gelado. Não pode colocar recheio quente no bolo. Separei aqui também vários potinhos, porque eu vou precisar pesar todos eles. Então, tem que usar os potinhos pra ir pesando, né? E eu vou usar ovos. Vou mostrar certinho, eu vou deixar essa receita aqui na descrição, tá? Mas vai 8 ovos, aí vai açúcar, óleo, leite, trigo, aí vai o cacau, na verdade é o chocolate em pó. Na receita pede os 50%, mas eu não achei, só achei os 70%. Daí eu peguei esse, mas também dá certo. Porque no bolinho do aniversário do Gael eu também não achei, eu fiz com o 100% e deu certo também.
Então, tá aqui. Aí, o bicarbonato, que é pra deixar o bolo mais pretinho, sabe? Fermento e a essência de baunilha. Agora, eu vou separar tudo certinho aqui nos potinhos pra ficar mais fácil já tudo pesado. E agora, gente, eu vou começar a pesar ali tudo, tá? Eu falei pra vocês que era a quantidade de 8 ovos, né? Porém, nessa receita, a moça deixa lá também a quantidade em gramas. Eu coloquei 8 ovos e não atingiu a quantidade de gramas que precisava. Então, eu precisei colocar mais 2 ovos, totalizando aí no total de 10 ovos para essa receita, tá? Então, se você tiver a balancinha aí, vai seguindo pela balancinha que eu acho que fica a receita mais precisa. Até porque tem ovos que são mais pequenos, mais grandes. Então, com a balança, a gente consegue deixar a quantidade bem certinho. E, gente, não precisa ficar pegado à balança, tá? Se vocês não tiverem, vocês também conseguem fazer sem balança, tá bom? Comecei batendo os ovos, coloquei nesse bol maior, porque o meu da batedeira não ia dar conta, por conta que os ovos dobra de volume, tá? Como a minha batedeira, ela é fraca, então ela ficou uns 10, 15 minutos. Eu bati os ovos e o açúcar até ficar naquela consistência ali, tá? Depois, eu peguei todos os líquidos, que era o leite, o óleo e a essência de baunilha, eu misturei, fui colocando aos poucos nessa mistura e mexendo devagar, sempre trazendo de baixo para cima, tá? Não pode mexer muito rápido, porque senão você vai perder toda a consistência que você conseguiu batendo os ovos, tá? Então, essa massa, ela é bem sensível, você tem que cuidar bastante na hora de mexer ela. E depois de envolver ali todos os líquidos, você vai colocando um pouco de trigo e um pouco de chocolate e vai peneirando. É bem importante peneirar para não criar gruminhos, tá? Aí no vídeo, como tá acelerado, parece que eu tô mexendo rápido, mas é bem devagar, tá, gente? Não mexa rápido para não perder o volume dessa massa. Então, você vai colocando aos poucos um pouco de trigo, um pouco de chocolate, mexendo sempre de baixo para cima. Por último, você vai colocar o bicarbonato e o fermento e depois é só colocar ali na assadeira, tá? Eu tô usando ali uma forma que ela é com fundo removível e eu tô só colocando papel manteiga, tá? Não untei ela. E aí já tá meu bolinho assado por completo, ele assou aí por mais ou menos 1h20, tá? Ele demora um pouco e você não pode, gente, ficar abrindo o forno, tá? Porque senão ele corre o risco de baixar e solar todinho o seu bolo. Então, não fica abrindo. Eu abri pra ver ali como que ele tava com 1 hora, não tava assado o suficiente, eu deixei mais 20 minutos e ficou bem assado, tá? Aí eu tô cortando os plastiquinhos, aqueles de mercado mesmo, sabe? Pra poder prensar o bolo. E pra você tá fazendo isso, gente, tirar o bolo, cortar, ele tem que estar frio já, tá? Não faça isso com o bolo quente ou morno, porque corre o risco ali dele quebrar, despedaçar. Então, tem que ter paciência, tem que esperar, tá? E eu não retiro o papel manteiga, ó, ele continua com o papel manteiga. E ali, depois que eu tirei da forma, eu fui conferir se estava tudo certo, estava bem assadinho, bem fofinho. E eu tirei, gente, essa parte de cima ali, que é bem normal, que é formar essa barriguinha, né? Então, pra ficar uma montagem melhor, eu tirei ali o excesso. E depois eu comecei a fazer as marcações ali da onde que eu ia cortar o bolo. E depois que eu fiz as marcações, que eu fui realmente passando a faca pra cortar, tá? É bom você ter uma faca maior, essa é uma faquinha normal, então ela dificulta um pouquinho mais, mas também dá certo, tá? Só ter bastante cuidado ali, manter a mão bem firme e girando somente a bailarina, tá? Que dá tudo certo, gente, não tem segredo. Aí eu peguei ali as minhas espátulas para auxiliar, para pegar a massa, né? E a do meio é sempre mais complicado de cortar, né? Mas também dá certo. Gente, essa massa ficou ótima, ela assou por completo, não solou nada, ficou bem fofinha e é uma massa já meio úmida, tá? Então, não precisa colocar tanta calda,
porque ela já fica assim bem molhadinha. E agora a gente vai prensar o bolo, então na própria assadeira eu vou colocando ali, ó, forrando com o plástico, tá? Depois que forrar bem ali, se você tiver um grande, você não precisa cortar dois, tá? Eu cortei dois porque o meu era pequeno. Coloquei ali a primeira massa, molhei, vocês vão observar que eu não molhei tanto assim, tem gente que rega bastante, eu não molhei muito, porque como eu falei, ela já é bem molhadinha. Depois eu vou colocando a ganache, vocês viram, gente, a consistência que ela fica? Bem firminha, mas também não fica tão firme assim, então a gente consegue trabalhar com ela muito bem. E ficou bem gostosa, não ficou muito doce, por conta que eu usei o chocolate 40%, tá? Se você encontrar aí 50% é melhor ainda. E eu coloquei a metade da ganache que eu tinha, depois eu peguei lá o prestígio e coloquei metade do prestígio junto, nessa camada de recheio. Então, ficou um pouco dos dois recheios em uma única camada. E eu achei que ficou bem gostoso desse jeito. Da outra vez que eu fiz o bolo do Gael, eu fiz uma camada só de ganache e uma camada só de prestígio. Também fica muito bom, mas eu achei legal fazer dessa vez assim, uma experiência para ver como que ia ficar e eu gostei bastante. Depois eu coloco a outra massa, o outro disco de massa e vou molhar ali. Não molhei muito também, ó, vocês podem ver que ela nem suga imediato, porque ela já é uma massa bem úmida, tá? Então não molhe muito, gente, porque bolo de festa não é um bolo super molhado, tá? Porque corre o risco dele não ficar tão firme, acabar desmontando, enfim. Não precisa molhar muito. Então, já voltei colocando ali a ganache de novo e o resto do prestígio, tá? O bolinho já prensado e agora eu vou deixar ele descansando, gente, na geladeira. Eu tô cobrindo com plástico filme e o ideal é que ele fique a noite inteira, tá? Então faz sempre à noite pra poder montar ali o bolo, confeitar no dia seguinte, tá? Foi o que eu fiz. Então ali no dia seguinte já tô colocando o chantilly e eu coloco primeiro 500 gramas, bato, se precisa mais eu coloco mais. Nunca bata 1 litro inteiro, tá, gente? Bate melhor dessa forma. E enquanto o meu chantilly tava ali batendo, eu já fui pegando o bolo pra poder colocar na bailarina. Então, fui conferindo ali, ele ficou um bolo bem molhadinho. Depois eu vou virar ele na bailarina, gente. Olha só como ele fica bem certinho, deixando assim de um dia pro outro. Ele fica super estruturado, fica mais fácil de confeitar. Se você deixar poucas horas de descanso, fica um bolo mole, fica difícil de confeitar. E só agora que eu tirei ele o papel manteiga. Então, ele ficou um bolo bem estruturadinho, bem fácil de trabalhar. Depois que o chantilly bateu, eu tô dando uma mexida ali, né, no chantilly. E depois eu vou passando ali uma pré-camada, tá? Então, essa é uma pré-camada ali. E depois que eu passo ali a camada pra poder confeitar melhor, né? É bem interessante fazer essa pré-camada, até por conta dos gruminhos ali, que o bolo solta, né? Então, a gente consegue assentar bem melhor dessa forma, por isso que eu sempre gosto de fazer essa pré-camada, tá? E eu nem sei se eu mostrei pra vocês, gente, mas eu tô usando o chantilly da marca Norcal, chantilly com gosto de leite condensado. Esse chantilly é maravilhoso, gente, ele é muito bom. Tem gente agora que faz, na verdade a maioria das pessoas fazem agora só o chantininho, né? Eu nunca fiz, então não sei como que é, mas esse chantilly, gente, ele é muito bom, ele é muito gostoso, tem um cheiro muito bom. Ele é perfeito, ele chega num ponto bom. Claro que o meu bolo ele não fica perfeito, porque como eu falei pra vocês, eu não sou uma confeiteira profissional. Eu fiz bolo confeitado com chantilly apenas 2 vezes, então é claro que eu ainda tenho muito que aprender e eu não consigo chegar ali numa textura perfeita pro bolo ficar ali 100% lisinho, tá? Mas esse chantilly, ele é muito bom pra gente que tá começando aí, né, aprendendo. E como eu falei pra vocês, eu não sou confeiteira, né? Não trabalho com isso, eu faço somente um hobby, né? A gente fiz ali pro aniversário do Gael, aí fiz ali pra minha sobrinha.
E é isso. Depois da pré-camada, gente, eu já fui colocando ali na manga e fui passando dessa forma pra tentar deixar uma camada assim meio que igual em todo o bolo. Depois que eu fiz isso, aí eu já fui alisando, tirando o excesso ali de cima e tirando o excesso do lado. Gente, essa minha espátula ali, ó, ela é muito boa, essa rosinha. Ela é muito boa pra deixar o bolo lisinho, principalmente pra quem não tem muita experiência, sabe? E depois eu vou tirando o excesso, e é isso, gente. Trabalhar com chantilly é tirar o excesso e tentar cuidar, tirar o menos excesso possível, mas deixar ali o mais lisinho possível, tá? E eu até tinha deixado separado, gente, aquela espátula ali de textura, aquela branquinha que tá em cima da mesa, de triângulo. Mas essa hora aí já tava bem em cima da hora da festa, já começou a bater um desespero. E eu acabei até esquecendo de passar, gente, aquela espátula ali de textura. E eu fui lembrar só depois que o bolo já tava pronto, né? Então, acabou ficando daquele jeito mesmo. Mas tinha deixado ali separado no bolo do Gael, eu usei aquela espátula ali e ficou um efeito bem bonitinho. Ali em cima, gente, eu não deixei liso ali por completo, porque eu ia fazer um efeito de textura ali em cima com o pincelzinho, tá? O pincelzinho que eu tô usando ali, gente, é um pincel somente pra confeitaria, tá? É pincel de cabelo, mas que você compra em lojas de confeitaria pra isso, tá bom? Então, não é usado pra outra coisa a não ser pra fazer bolo. Não ficou perfeito ali, porque foi a primeira vez que eu fiz, tava com bastante medo, mas deu certo. E uma dica aí pra vocês, gente, é sempre ir limpando a espátula, tá? Tirando o excesso sempre com paninho úmido. Porque a espátula muito suja, você vai passar de novo, vai fazer só lambança, só bagunça. Então, passa a espátula limpa e é isso. Depois eu fui colorir ali, gente, o chantilly e, meu Deus do céu, não queria chegar na consistência, não, na cor que eu precisava. E coloca ali corante e nada, e coloca corante e nada, e com medo de amargar, né? Porque se coloca muito corante, corre o risco de amargar o chantilly, mas graças a Deus não amargou. Consegui chegar aí nessa cor, já tava ali numa consistência mais porosa já, o meu chantilly. Mas deu certo, gente, coloquei na manga de confeitar, acabou cortando um pouco, porque acabou a memória do meu celular, eu tive que parar, apagar uns vídeos pra continuar gravando pra vocês. E não reparem, gente, ali do ladinho, meu neném tá ali almoçando enquanto eu tô preparando o bolo. E é isso, gente, eu acabei borrando ali também, vocês viram que uma parte acabou saindo o chantilly, eu tive que consertar. E é isso, gente, é isso, até adquirir uma experiência, né? Meu segundo bolo, mas eu tô bem satisfeita por ser um segundo bolo. E, gente, esse é o resultado final, eu não consegui gravar muito pra vocês, porque acabou a bateria não, a memória do meu celular, eu não consegui gravar mais. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado.